Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é o Missão 193. Eu sou o professor Alessandro, professor de Biologia, e estamos aí na reta final para o CBM Minas Gerais, galera. Então, sem mais delongas, vamos aí fazer uma sequência de aulões para que você saia daqui pronto, afiado, habilitado para passar por cima de qualquer desafio, seja agora antes de entrar na corporação ou mesmo depois que você já estiver nela. Então, muito bem, meus caros. Vamos então, sem mais delongas, seguir para o nosso trabalho. Muito bem. Eis então que temos hoje como grande objetivo trabalharmos alguns aspectos fundamentais da biologia. Especificamente, nesse nosso primeiro conjunto de conteúdos, nós vamos trabalhar aqui a biologia celular, metabolismo e fisiologia celular. Sendo muito específico, sendo muito assertivo, vamos falar de um processo simples, mas que deve ser conhecido no detalhe, que é justamente o processo de divisão celular, o primeiro tipo de divisão celular, que é a chamada divisão mitótica, para que você não encontre qualquer dificuldade para gabaritar qualquer tipo de item relacionado a esse tópico em particular. Para isso, nós temos que visualmente conhecer alguns aspectos do processo mitótico e, logicamente, associar isso com uma série de questões conceituais e que são fundamentais para o conhecimento, para o estudo, justamente desse importante processo que é o processo mitótico. Então vamos lá, avançando aqui na nossa temática de hoje, temos uma célula como referência e é preciso que você tenha clareza do ponto de vista visual do que nós estamos tratando. Primeiro, Alessandro, a célula que nós temos aí na tela, ela é uma célula de que tipo? Bom, o nosso primeiro aspecto é termos a clareza que estamos falando de uma célula que é eucarionte. Eu significa verdadeiro, cário do grego significa núcleo. Então, uma célula que apresenta núcleo verdadeiro. Prova disso, nós temos aqui justamente esse envoltório, que é a chamada carioteca, carionúcleo, teca revestimento. Então, nós temos aí a chamada membrana nuclear, ou carioteca, o que, portanto, já comprova tratar-se de uma célula eucariótica. Dentro do núcleo, nós encontramos agora duas peças. Existe aqui essa pokebola menor, denominada nucleolo. E existe uma linha vermelha, aí conforme está na tela embolada, chamada cromatina. Obviamente, esta é uma célula que está simplificada, para que possamos visualizá-la com maior tranquilidade sobre seus aspectos estruturais. É evidente que toda esta área aqui, onde nada está presente, é o chamado hialoplasma. Alessandro, não seria citoplasma? Conceitualmente, hialoplasma é o fluido que ocupa esta área entre a membrana plasmática, aqui, e a carioteca, aqui. Então, o fluido que ocupa, que preenche esta região, esse fluido se denomina hialoplasma. Quando você coloca o hialoplasma mais as estruturas que estão mergulhadas nele, que não estão aqui evidenciadas, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o lisossomo, o ribossomo, dentre outras peças, aí você passa a ter o chamado citoplasma. Mas aqui estamos apenas dando parâmetros anatômicos celulares. E observe que existe aqui um único tipo de organela citoplasmática apontada, que é essa estrutura bem aqui,
E essa organela tem nome. Ela se chama centríolo. Sempre um par de centríolos. O centríolo é, na verdade, um conjunto de canudinhos formando um canudão. Aí você teria, então, 2 canudões que, como nós veremos, né, em instantes, participam do processo de divisão celular em células animais e em vegetais superiores. Então, nós temos aqui, portanto, uma arquitetura da célula, por assim dizer. Então, recapitulando para avançarmos. Esta linha que delimita a célula, portanto, vou chamar de estrutura número 1, é a membrana plasmática. Esse ambiente fluido, que ocupa toda esta região, vou chamar de número 2, é o hialoplasma. Esta membrana que delimita a estrutura maior em azul é a carioteca, vou chamar de estrutura número 3. Essa pokebola aqui dentro do núcleo, vamos chamar de estrutura número 4, é o nucleolo. Esta linha vermelha aqui dentro, vamos chamar de estrutura número 5, estamos tratando, portanto, da cromatina. E aqui nós temos um organoide citoplasmático único representado, vamos chamar de estrutura número 6, que seria, portanto, o centríolo. Então nós temos, número 1, a membrana plasmática, peça obrigatória em qualquer tipo de célula. Peça número 2, o hialoplasma, que se refere ao fluido. Uma vez que tenhamos o fluido associado às organelas, aí você passaria a ter o chamado citoplasma. O número 3 é a membrana nuclear, também chamada simplesmente de carioteca. O número 4 é uma estrutura que nada mais é do que uma aglomeração de RNA ribossômico, denominada nucleolo. O número 5, nesta representação, equivale ao material genético na forma de uma linha enrolada, embolada, denominada cromatina. E, por fim, o número 6, aí representado, é o par de organoides citoplasmáticos, denominado centríolos. Tudo isso que está aqui, portanto, configura, de maneira simplificada, uma célula eucarionte. Aqui somente uma única célula representada para que possamos visualizar com clareza as diversas etapas, as diferentes etapas do processo mitótico, por assim dizer. Pois bem, dada aí essa nossa legenda, nós agora podemos, portanto, avançar para o processo de divisão celular em si, que é a divisão celular, portanto, batizada, denominada simplesmente como mitose. Vejam só, antes de avançarmos para o processo mitótico propriamente dito, precisamos ter clareza do porquê do processo, qual é o grande objetivo de uma célula ao realizar o processo mitótico, por assim dizer. A mitose é uma divisão celular que se caracteriza por partirmos de uma célula, como veremos aqui nesse esquema, e finalizarmos o processo com 2 células. Alessandro, para que me serve isso no meu organismo? Pois bem, o processo mitótico, já volto aí para esta imagem. O processo mitótico, portanto, me permite realizar algumas ações importantes no organismo. Ação importante número 1. O processo mitótico nos permite aumentar a quantidade de células. Portanto, isso permite que aconteça o crescimento, por assim dizer. Função número 1 da mitose. Função número 2, eu posso promover uma reconstrução. Estamos falando, portanto, de um processo chamado de regeneração. Cuidado! Regeneração é diferente de um processo chamado de renovação celular. Vamos entender a diferença. Estou com a minha pele íntegra. Imagine que eu sofro um acidente com um objeto pérfuro-cortante. Uma faca de cozinha, por exemplo. Eu venho e me corto. Portanto, o meu tecido, que seria o tecido epitelial, mais o tecido conjuntivo, o órgão, que é a pele, que estava íntegro,
não está mais. Eu tenho uma lesão, eu tenho um dano. Eu preciso, portanto, reconstruir aquilo que foi danificado, aquilo que foi lesionado. Neste caso, estamos falando do processo de regeneração, que, portanto, impacta numa cicatrização. A regeneração é justamente um processo realizado a partir justamente da mitose. Diferente disso, a minha pele está aqui íntegra, no entanto, se removêssemos uma pequena fração e olhássemos ao microscópio, perceberíamos que a pele é dividida em camadas. E a camada mais externa é uma camada de células mortas. E estas células estão a todo momento descamando, estão se soltando. Então a minha pele morta está se soltando. Significa que eu preciso, todos os dias, constantemente produzir novas células do meu tecido epitelial, para que aconteça, portanto, uma reposição das células que normalmente chegaram ao final do seu ciclo de vida. Isso seria, portanto, uma renovação celular. Então, uma regeneração pressupõe um dano. Uma renovação é algo do ciclo de vida daquelas células, daquele tecido, que, portanto, me permite manter aquele tecido com as suas plenas capacidades que ele sempre teve. Mas, seja a renovação celular, seja a regeneração celular, ambos os processos dependem do tipo de divisão celular mais simples, que é justamente o processo mitótico. Processo esse, como eu já disse e repito, que partimos de uma célula e ao final do processo chegaremos a duas células, idênticas entre si, geneticamente falando, e idênticas à célula que iniciou o processo. Ou seja, o processo mitótico, por isso, ele é definido como um processo equacional, equivalente, equitativo. Por esse motivo, na literatura, vocês vão perceber que a mitose também pode ser representada pela letra E, seguida de uma exclamação. Então, a letra E, seguida de uma exclamação, significa mitose. Então, é uma simbologia simplificada, e esse E vem de equacional, equitativo, equivalente. Ou seja, eu gero células idênticas à original, que, portanto, me permitem crescer, regenerar ou ainda renovar os tecidos. Com um detalhe, aqui fechando essa nossa lista de funções que o processo mitótico é capaz de gerar, para seres unicelulares que sejam eucarióticos, realizar mitose significa formar novos indivíduos, novos organismos, ou seja, exclusivamente para seres unicelulares eucariontes, eu poderia incluir aqui nesta lista de papéis biológicos do processo mitótico a própria reprodução. Isso não vale para nós, que somos seres pluricelulares, mas para seres unicelulares eucarióticos isso vale. Lembre-se, bactérias são seres procarióticos, não apresentam núcleo, não apresentam carioteca. Portanto, bactérias não realizam um processo chamado de mitose, porque mitose, conforme nós veremos agora, impacta em um conjunto de importantes modificações nucleares. E como uma bactéria é um ser procariótico sem núcleo, portanto, a bactéria não entra nessa história. Então vejam bem, mitose tem 3 funções primordiais. 1, crescer. 2, renovar. 3, regenerar. Exclusivamente para seres unicelulares eucarióticos, o processo mitótico permite a própria reprodução. E, na verdade, só permite isso a eles. Um ser unicelular não vai regenerar a célula, só tem uma célula. Não vai renovar a célula, só existe uma célula. Não vai crescer, porque só existe uma única célula. Então, lá nos unicelulares eucarióticos, o processo mitótico
permite a reprodução propriamente dita. Pois bem, dado o devido esclarecimento, nós então podemos avançar para irmos efetivamente para as etapas do processo mitótico, por assim dizer. Um alerta, eu vou mostrar a vocês uma animação importante de como acontece a mitose, por assim dizer. E aí fiquem atentos ao fato de que o processo mitótico, uma vez iniciado, ele não apresenta pausas, ele não apresenta interrupções. Ele, uma vez iniciado, ele segue sem qualquer interrupção. Nós é que faremos uma divisão em etapas para tornar esse processo um processo didático. Mas o processo em si, observe que ele é um processo ininterrupto. Então vejam só. Muito bem, já que o processo não está carregando, vamos carregá-lo aqui de outra forma. Vamos primeiro entender o que está aqui na tela. Vejam só. O que está aqui representado na tela, de maneira extremamente simplificada, é o material genético, na forma dos chamados cromossomos. Entendam que o nosso material genético, que é o DNA, ele é um material genético muito, muito grande. Por conta disso, é preciso que o DNA seja enrolado, compactado, espiralado, enovelado. Para isso, ele, DNA, se associa com proteínas especiais que se chamam histonas. O resultado desta associação é aquela linha vermelha que eu mostrei no outro slide, denominada cromatina. Há um detalhe: antes de uma célula entrar em divisão celular, o que ela fará é duplicar o seu material genético, porque toda célula precisa ter material genético. No entanto, se a célula duplica o seu material genético, inevitavelmente a célula também precisa duplicar as suas proteínas especiais, chamadas histonas. Uma vez que a célula tenha o dobro de DNA e o dobro de histonas, significa dizer que a célula passa a ter o dobro de cromatina. Mas não cabe o dobro de cromatina dentro da célula. Então, imagine o seguinte, voltando aqui para aquele slide. Essa linha vermelha é a cromatina. Mas e se eu tiver agora o dobro dessa linha vermelha dentro da célula? Não caberia o dobro dentro da célula. Como não caberia o dobro, há uma necessidade. E a necessidade que aqui se faz presente, vou voltar aqui para o ponto em que o vídeo estava. Muito bem, chegamos ao ponto em que estávamos. Uma vez que eu tenho agora o dobro de DNA, o dobro de histonas, portanto o dobro de cromatina, como eu falei, é como se eu tivesse o dobro daquela linha vermelha. Eu preciso enrolar essas linhas. Quando eu enrolo essas linhas, o resultado do enovelamento, o resultado do enrolamento dessas linhas é a formação de uma butterfly. Essa butterfly tem nome. Muito prazer. Estamos falando de uma peça denominada cromossomo. Cromo vem de cor. Somo vem de corpo. Cromossomo é um corpo que se cora. Estamos falando de uma lâmina. Quando o pesquisador pegou o material genético, usou um corante, olhou ao microscópio, um corpo se apresentou corado. Daí veio o nome cromossomo. Então, o que nós temos aqui neste ponto são cromossomos que se apresentam como esse que aqui está. Esse é um chamado cromossomo duplicado. Alessandro, por que cromossomo duplicado? Porque eu tenho duas cromatinas. Por que eu tenho duas cromatinas, Alessandro? Porque eu tenho o dobro de DNA. Por que eu tenho o dobro de DNA, Alessandro? Porque eu preciso dividir a minha célula. Tem que ter DNA para uma e DNA para outra. Então, na verdade,
eu vou duplicar o meu material genético, vou organizá-lo na forma de cromossomos para bem separá-lo de maneira equitativa, equivalente, equacional, proporcional, de modo que o que eu vou chamar aqui de célula A e célula B são idênticas entre si e idêntica ao que eu vou chamar aqui de célula C, que foi a célula inicial. Pois bem, isso é o que acontece na mitose de maneira muito grosseira. Mas vamos agora às etapas do processo mitótico, por assim dizer. Como eu disse, a mitose é, de fato, um processo ininterrupto. E nós vamos aqui dividi-lo em etapas somente com um objetivo. O objetivo de tornar esse processo o mais didático possível. Pois bem, avancemos aqui nesta nossa animação. Existem fases do processo mitótico. Só que a intérfase não é uma dessas fases. Na verdade, a vida de uma célula, ela é denominada ciclo celular. Esta é a vida de uma célula. E o ciclo celular se divide em dois momentos. Momento número 1, a intérfase. Momento número 2, a própria divisão celular. E hoje estamos falando do processo mitótico. Então, a intérfase antecede a divisão celular. Intérfase, portanto, ou interfase, depende do autor, se usa com ou sem acento. Então, intérfase não é uma das etapas do processo mitótico. O processo mitótico, aí este sim se divide em 4 fases que nós vamos caracterizá-las. Pois bem, então voltemos aqui para a nossa animação, que nos será útil por conta da animação propriamente dita. Aqui existe um erro conceitual que é muito comum em muitos livros. Durante uma intérfase, o que eu visualizo dentro do núcleo, Alessandro? O que eu visualizo dentro do núcleo é a cromatina, aquela linha vermelha daquele primeiro slide. Sempre que eu olhar para o núcleo e visualizar dentro do núcleo butterflies, que são os cromossomos, é porque uma célula já entrou no processo de divisão celular. Então aqui, por exemplo, nesta animação, notamos que dentro do núcleo já estão representados cromossomos. Portanto, eu já não estaria numa intérfase, já estaria em divisão, por assim dizer. Mas aproveitemos as imagens que essa animação vai me apresentar a sequência. Aqui há uma representação gráfica comum de processos seletivos que coloca a intérfase ocupando cerca de 90% do ciclo celular e aí a própria divisão ocupando algo próximo de 10% da divisão celular. A intérfase é subdividida em etapas, estão aqui representadas. G1 como um primeiro momento, S como um segundo momento e G2 como um terceiro momento. Simplificando o que acontece aqui. Em G1, há uma preparação para a duplicação do material genético que é o DNA. O G vem de gap. A fase S, que é o segundo momento, é a fase de síntese de DNA. O S vem de síntese do inglês. É a fase em que o DNA será sintetizado, duplicado. G2 é o segundo intervalo. O G vem de gap. Então seriam os preparativos finais que antecedem a divisão celular. Então, evento 1, evento 2 e evento 3, juntos, configuram a intérfase. Terminei a intérfase, evento 1, evento 2, evento 3, ou ainda G1, S, G2, agora sim o processo mitótico pode ter o seu início. Então, G1, S e G2 são, portanto, etapas da intérfase. E intérfase não é a divisão celular, é uma preparação para que a divisão celular possa acontecer. Pois bem, vamos aqui para o que realmente interessa,
que são as fases do processo mitótico. A primeira dessas fases é batizada de prófase. Pró vem de início. Fase é fase. Então, prófase é a fase de início. O que acontece durante uma prófase? Existem eventos importantes. Evento importante número 1. O que era cromatina, então vou aqui listar eventos. O que era cromatina, aquela linha embolada dentro do núcleo, deixa de ser cromatina e configura cromossomo. Então só existe... Alguém aceita água? Muito bem. Então, a partir do momento que dentro do núcleo existe cromossomo, é porque nós já estamos, a partir daquele momento, no processo de divisão celular. Então, na verdade, o cromossomo é uma evidência. Só existe cromossomo quando uma célula está em divisão. Se não existe o cromossomo, é porque aquela célula estaria ainda em intérfase. Então, aqui numa representação mais correta, dentro do núcleo você vai encontrar uma linha embolada, que é a cromatina. Então, aqui eu tenho cromatina. A partir do momento que dentro do núcleo deixa de haver a cromatina e eu percebo cromossomos, é porque nós já entramos no processo mitótico. Então, é justamente esta diferença dentro do núcleo, o meu referencial. De um lado, eu tenho a intérfase. Do outro lado, eu tenho a divisão. De um lado, eu tenho a cromatina. Do outro lado, eu tenho os cromossomos. Então, voltemos à prófase. A prófase se caracteriza por alguns eventos. O primeiro deles, como eu tenho o dobro de cromatina, as duas cromatinas se enrolam, se enovelam, se compactam, se condensam, se espiralam. Então, ela deixa de ser cromatina e passa a ser cromossomo. Esse é o evento número 1. Evento número 2, o nucleolo, que é um local dentro do núcleo onde tem uma concentração de RNA ribossômico, o nucleolo ele vai desaparecer. Os livros vão falar que o nucleolo vai se desorganizar. Então, o nucleolo vai sumir, ele vai desaparecer. Evento número 3, nós teremos o núcleo, como ele está com muito metabolismo, aumentando de volume, porque está acontecendo uma entrada volumosa de água. A água é molécula fundamental para que aconteça o metabolismo. Se o núcleo está se inchando com água, o resultado é simples. Haverá, portanto, um rompimento da carioteca. Então, a carioteca ou membrana nuclear, ela irá desaparecer. Alguns livros vão dizer que ela vai se desorganizar. Ela não vai sumir, né? Ela vai se romper. E a partir do momento que houve o rompimento da carioteca, inexiste, portanto, o núcleo. E o evento número 4 é que haverá uma duplicação, haverá o surgimento de uma linha. Esta linha que aqui se apresenta. Esta linha aí se chama fuso de divisão. Alguns autores podem se referir a esta linha como uma rede proteica. Então você teria toda uma rede proteica que está surgindo, essa que está aí no centro da tela. Então eu tenho 4 eventos que caracterizam a prófase. Cromatina vira cromossomo. Nucleolo e núcleo se desorganizam, desaparecem. E eu tenho a formação de uma rede, que é o fuso de divisão ou fuso mitótico. Então, todo esse conjunto de eventos caracteriza a primeira etapa da divisão celular, etapa essa denominada, batizada, nomeada simplesmente prófase. Pró significa início. Fase, fase. Então, prófase é a fase de início. Muito bem. Está caracterizada a primeira etapa da nossa divisão celular, batizada de prófase. Podemos, portanto, avançar para a nossa segunda etapa do processo de divisão celular. Então, seguindo aqui nessa nossa animação,
Aqui somente nomeando, né, uma série de coisas. Estão ali, né, explicitados os centríolos que se deslocaram para as extremidades e por quê? Porque se formou essa rede, que é o fuso de divisão, ou fuso mitótico, como alguns autores vão também chamar. Ele está nomeando ali o centrômero como uma região que faz parte do cromossomo. E está finalizada, portanto, a etapa batizada de prófase. Podemos avançar para a nossa segunda etapa, chamada de metáfase. Meta significa meio. Metáfase é a fase do meio. Alessandro, por que é a fase do meio? Bom, visualizando o que está aqui em tela, o que nós percebemos? A rede está muito clara aqui agora em azul. Essa rede é o fuso de divisão. Um cromossomo apresenta uma arquitetura muito peculiar. Aqui seria a arquitetura de um cromossomo duplicado, que eu chamo carinhosamente de butterfly. Esta região central do cromossomo mais estreita, ela é denominada centrômero. E é ele, centrômero, o ponto de fixação do cromossomo na rede. Então, aquela rede em azul permite que o cromossomo se prenda a ela. E ele se prende justamente através desta região, denominada de centrômero. Estamos falando de um cromossomo duplicado. E nele, cromossomo duplicado, cada metade do cromossomo duplicado recebe a denominação de cromátide ou cromátide irmã. Então, uma butterfly tem asas de um lado, asas do outro. Quando juntas essas asas, eu tenho cromátide de um lado, cromátide do outro. No entanto, é evidente que esse cromossomo, essa butterfly, que é um cromossomo duplicado, vai se separar durante o processo. De modo que eu tenho asas vindo para um lado e asas indo para o outro lado. Eu tive, portanto, a separação das asas da butterfly. A partir desse momento, deixa de se usar o termo cromossomo duplicado. Eu passo a ter um cromossomo simples, ou um cromossomo não duplicado. E deixa de se usar o termo cromátide. Só existe cromátide na butterfly. Somente quando as asas estão juntas. Foram separadas, elas deixam de ser chamadas de cromátides. E são chamadas exclusivamente de cromossomos não duplicados, por assim dizer. Pois bem, vindo para a metáfase, que é a nossa segunda etapa da divisão celular. A metáfase se caracteriza por eventos que são muito simples. Evento número 1. O cromossomo se prende a esta rede. Evento número 2. O cromossomo se posiciona exatamente no meio da célula, na região equatorial. O vídeo vai aqui colocar uma legenda chamando esse momento de placa equatorial. Então você tem aí o alinhamento dos cromossomos, eles estão exatamente no meio da célula, e aí a placa equatorial é justamente este momento em que os cromossomos estão alinhados na região equatorial, por assim dizer. Então isso seria chamada placa equatorial. Pois bem, está aí a segunda etapa da divisão celular mitótica, denominada metáfase. Cromossomos se prenderam na rede, cromossomos se posicionaram no meio da célula, estão alinhados, formando a chamada placa equatorial. Acabou a segunda fase do processo mitótico. Podemos avançar para a terceira fase do processo mitótico. A terceira fase do processo mitótico também tem nome. Estamos falando de anáfase. O prefixo ana significa movimento. Fase, fase. Então, anáfase é a fase de movimento. Movimento de quem, Alessandro? Observe o desenho e note que nesta área, no meio da célula, agora não tem mais nada. Ué, por que não tem mais nada agora nesta região da célula? O motivo é simples. A rede, esta aqui em azul, ela começou a ser encurtada. Ela começou a ser puxada em direção aos centríolos. À medida que a rede está sendo puxada para as extremidades, o que acontece com a butterfly, que estava presa
A butterfly é puxada. Metade vai para um lado, metade vai para o outro lado. Então você tem como consequência disso a separação dos cromossomos. Então, anáfase é a fase de movimento. Movimento de quem? Da rede, que impacta na separação dos cromossomos. Então você tem a anáfase sendo caracterizada justamente por ser ela a fase de movimento. Você está movimentando os cromossomos através da rede. Estamos chegando aí próximo ao final do processo mitótico. Então está aqui o encurtamento das fibras, separação das cromátides, e os cromossomos separados estão indo para os polos da célula, como já havia sido dito. Podemos chegar na última fase. A última fase é a chamada telófase. Telos do grego significa fim, final. Fase, fase. Telófase é a fase do final. A telófase se caracteriza por eventos totalmente contrários aos eventos da prófase. Então, tudo que aconteceu na prófase acontece o contrário, aqui agora no processo chamado de telófase. Enquanto na prófase, cromatina virava cromossomo, agora na telófase, cromossomo volta a ser cromatina. Enquanto na prófase, o núcleo e o nucleolo desapareceram, foram desorganizados, aqui na telófase, o núcleo e o nucleolo serão reorganizados. Aqui na telófase haverá um evento chamado de citocélula cinese separação, a separação física da célula. Então nós temos um conjunto de eventos da telófase que são opostos aos eventos da prófase, por assim dizer. Então você teria aqui a regeneração de núcleo e a regeneração de nucleolo. O que era cromossomo volta a ser cromatina. E aí eu tenho a citocinese. Como eu disse, cito significa separação. Voltando aqui para o nosso slide. Então, basicamente, a citocinese é a separação física da célula. Citocinese não é uma fase, é um evento que acontece durante a fase denominada telófase. Só que a citocinese, ela acontece de um modo diferente entre célula animal e célula vegetal. Uma célula vegetal tem parede celular, ela é dura. Então, lá numa célula vegetal, o que vai acontecer é uma deposição gradual de moléculas aqui no meio, de modo que isso configura uma parede celular primitiva. Então, tem uma citocinese que é de dentro para fora. De dentro para fora. Lembra da máquina de lavar, quando ela pega a água em uma das etapas da lavagem. A água está no meio e é jogada para fora. Que etapa é essa da lavagem da roupa? Centrifugação. Então eu tenho um movimento centrífugo aqui, de dentro para fora. Então a citocinese de uma célula vegetal, ela é classificada como centrífuga. De dentro para fora. Já numa célula animal, que não tem parede celular, é como se a célula fosse estrangulada. Então, teria uma citocinese que é de fora para dentro. Citocinese de fora para dentro, como se a célula fosse estrangulada, então esse movimento ele é de fora para dentro. Então, em uma célula animal, que a citocinese, portanto, é de fora para dentro, ela é chamada de uma citocinese centrípeta. Então, ela pode ser centrípeta na célula animal ou centrífuga na célula vegetal. De modo, então, que ao final você passa a ter duas células. Visualizando esse processo de maneira dinâmica, para a gente finalizar esse processo, então, vejamos só esta animação. Está aí o processo, né? A prófase acontecendo,
eu tenho o que era cromatina culminando agora em cromossomos. Obviamente haverá o rompimento da carioteca, pelos motivos que nós já explicitamos. Vamos para a próxima etapa, que é a metáfase. Eu tenho centríolos nas extremidades, eu vou ter a rede, que é o fuso de divisão, o fuso mitótico. Os cromossomos vão se prender a essa rede, então estarão formando aí a placa equatorial ou placa metafásica, como alguns autores preferem chamar. E aí tem os cromossomos dispostos na região equatorial. Estamos, portanto, na metáfase, com os cromossomos presos a partir do seu centrômero. A etapa seguinte, como nós já sabemos, é a chamada anáfase. E justamente na anáfase haverá um movimento. A rede será encurtada. Os cromossomos serão agora puxados, separados para as extremidades. O termo cinetócoro não é relevante, mas seriam essas estruturas resultantes da separação do centrômero. Então agora na anáfase temos um movimento acontecendo, os cromossomos sendo puxados para suas respectivas extremidades e, logicamente, chegaremos agora ao final do processo com a fase denominada telófase, como eu já havia dito, com eventos opostos àqueles que aconteceram na prófase, com o que era cromossomo voltando a ser cromatina, o núcleo e o nucleolo se regenerando e acontecendo a citocinese. Então aí, de maneira simplificada, todo o processo mitótico acontecendo, por assim dizer. Aí eu teria, basicamente agora, uma representação possível de uma citocinese acontecendo, ou constrição, como alguns autores vão chamar, porque eu teria aqui a ruptura, e aí, de fato, eu passo a ter as chamadas duas células filhas, idênticas entre si. Pois bem, dito isso, terminamos aqui a parte sobre mitose, meus caros. Está aí a logo do CBM Minas Gerais, vidas alheias salvar. É o lema de cada um de vocês para hoje, para a vida e muito em breve profissionalmente. No entanto, nós ainda não terminamos a nossa saga de hoje. Avancemos agora para um segundo tipo de divisão celular. E o nosso segundo tipo de divisão celular é a divisão nomeada meiose. Estamos falando ainda de biologia celular. Estamos falando ainda de metabolismo, de fisiologia celular. E vamos para o nosso segundo tipo de divisão celular, a chamada divisão meiótica. A meiose é uma divisão muito importante e precisamos ter clareza das diferenças entre o processo mitótico e o processo meiótico, por assim dizer. Pois bem, o processo meiótico, ele depende de um conjunto de eventos que são semelhantes aos eventos encontrados no processo mitótico, por assim dizer. No entanto, existe um conjunto importante de diferenças. Enquanto na mitose a célula se divide uma única vez, e isso foi precedido de uma única intérfase, eu, portanto, tenho células idênticas, no processo meiótico eu tenho duas divisões. Eu teria uma primeira divisão seguida de uma segunda divisão. No entanto, precedendo a mitose e precedendo também a meiose, acontece uma única vez, a chamada intérfase. Ela, intérfase, é subdividida em G1, S e G2, sabendo que na fase S acontece duplicação do material genético. Então, se na mitose, antecedendo a mitose, eu dupliquei uma vez o material genético e eu dividi a célula uma vez, é natural que as células formadas tenham igual quantidade de material genético. No entanto, a meiose é também precedida de apenas uma única intérfase. Só que durante a meiose a célula se divide duas vezes. Bom, como consequência natural disso,
O que nós teremos ao final do processo são células que apresentam a metade da carga genética da célula original. Então, se eu pensasse numa célula que faz mitose, eu tenho 46 cromossomos nessa célula inicial e ao final eu terei 46 cromossomos em cada célula resultante. Porque eu dupliquei o material genético uma vez e eu dividi uma única vez. Já no processo meiótico, se eu partir de uma célula com 46, ao final do processo eu terei somente 23 cromossomos em cada célula. Porque eu dupliquei uma vez, mas eu dividi a célula 2 vezes ao longo do processo. Então o processo meiótico é por isso chamado de um processo reducional, diferente do processo mitótico, que é um processo equacional. Então, de um lado, eu tenho, portanto, a mitose, divisão equitativa, equacional, equivalente. Do outro lado, eu tenho o processo meiótico, que é, na verdade, um processo reducional. Estou me referindo à quantidade de material genético. Peraí, Alessandro. Se a meiose é um processo reducional, eu vou reduzir a quantidade de material genético, que fim tem a meiose no nosso organismo? A meiose no nosso organismo só tem uma única finalidade: a formação, a produção de células reprodutivas, que obviamente, no nosso caso, estou falando dos animais, não apenas do homem, são os gametas. Ou seja, a nossa meiose é por isso chamada de uma meiose gamética. É a meiose que permitirá, portanto, a produção dos gametas, por assim dizer. No homem, gametas masculinos, espermatozoides. Na mulher, gametas femininos, os ovócitos. Então, a meiose, nos animais, leva à produção dos gametas. Os gametas são células fundamentais ao processo reprodutivo. Então, a meiose exclusivamente tem um fim de geração de células reprodutivas na nossa espécie. No entanto, como eu já disse, a meiose se divide em 2 momentos. Podemos chamar esse primeiro momento aqui de meiose 1, ou primeira divisão meiótica, e aqui esse segundo momento de meiose 2, ou segunda divisão meiótica. Como o conjunto de eventos é extremamente semelhante, extremamente parecido, então é possível usarmos os mesmos nomes de fases. Então, as fases que compõem o processo mitótico e as fases que compõem o processo meiótico receberam exatamente os mesmos nomes. Quais nomes, Alessandro? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. No entanto, no processo meiótico, isso acontece 2 vezes. E se isso acontece 2 vezes, os nomes então vão se repetir? Os nomes vão se repetir, mas com uma diferença importante, que é a seguinte. Na mitose, ao longo da mitose, acontece uma única vez prófase, seguida de metáfase, seguida de anáfase e finalizada com a telófase, na qual acontece um evento, não é uma fase, chamada citocinese. Já na meiose, existe a meiose 1 e existe a meiose 2. Mas as fases têm os mesmos nomes, então existe na meiose 1 a prófase 1. Existe na meiose 1 a metáfase 1, a anáfase 1, seguida, evidentemente, da telófase 1. Na meiose 2, acontece a mesma sequência de fases: prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, eu tenho eventos acontecendo das 2 maneiras. Então, aqui eu tenho conjunto 1, conjunto 2, com uma diferença também importantíssima. Durante a meiose 1 especificamente, durante a prófase 1 especificamente,
acontece um evento denominado crossing over. O que é isso, Alessandro? Recombinação gênica, permutação. Cromossomos trocam pedaços de lugar. Pois bem, dito isso, aqui eu tenho um quadro com as principais diferenças entre mitose e meiose, por assim dizer. E basicamente, nós temos aqui, na mitose, eu tenho 2 células filhas produzidas. Na meiose, eu tenho 4 células filhas produzidas. Na mitose, as células filhas têm o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Na meiose, eu tenho metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, na mitose acontece uma única divisão celular, na meiose acontecem 2 divisões celulares. Na mitose, as células que fazem mitose são chamadas células somáticas. Na meiose, o que eu tenho seriam as células germinativas, ou gametas, por assim dizer, sendo formadas. Aqui a mesma coisa, né, de um comparativo de mitose com meiose. A mitose acontece ao longo da sua vida inteira. A meiose não vai acontecer a sua vida inteira. Você vai ter, né, uma janela reprodutiva, uma idade reprodutiva para que as coisas venham a acontecer. Enfim, meus caros, espero tê-los ajudado com essa aulinha de mitose e meiose. E não se esqueçam, muito em breve você estará com esse brasão estampado em seu uniforme. CBM Minas Gerais, vidas alheias salvar. Espero muito tê-los ajudado. Bom estudo a todos. Cuidem-se. Grande abraço. Tchau, tchau, galera.